A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, a segunda parte, que nós vamos tratar sobre o período pré-exílico, é o 5º episódio da série, tá? A primeira parte, os 3 primeiros episódios, rei Ezequias, rei Manassés e rei Josias, o fim da hegemonia, o fim dos reinados de Israel, o fim da hegemonia territorial como toda. Nós chegamos no contexto pré-exílico. Eu dividi em pré-exílio Reino de Judá, vídeo de ontem, falando sobre o período do pré-exílio de Judá, tá bom? Ele é complementado por uma série anterior da divisão das tribos, a divisão do reino, então eu só complementei vídeos que lá estão, certo? Eu tratei sobre o fim dos reinados, os últimos reis, o fim da hegemonia territorial, ela se desfazendo, e hoje nós vamos entrar num assunto muito interessante, complementando também os vídeos da outra série, da divisão das tribos à divisão do reino. Nós vamos falar do reino do norte. A gente sabe que o reino do sul, os judeus, eles ficaram exilados, parte na Babilônia, parte na Assíria, depois futuramente a Pérsia, depois tudo se juntou, Esdras, Neemias constituíram o judaísmo e todo mundo sabe disso, está na Bíblia. Porém, quais as informações do exílio do norte, quais as consequências, o que aconteceu após o exílio do Reino do Norte com a capital em Samaria, as 10 tribos, né? O evento é chamado as 10 tribos perdidas, né? Porque Judá e Benjamim constituem o Reino do Sul, e as outras 10 tribos, Dan, Naftali, Gad, Manassés, Efraim, enfim, todas essas tribos, tem vídeo no canal sobre isso. O interessante é o seguinte, muitas informações, se eu não entrar em detalhes, podem ir buscar nessa outra série que está no canal. Essas séries se complementam, eu preferi fazer da divisão das tribos, ou seja, quando Abraão é escolhido, toda a trajetória do patriarcado até chegar em Jacó ou Israel, né? E então vamos entrar direto no período pré-exílico, que é conhecido como as 10 tribos perdidas, como eu falei, ocorreu entre o século 8, ou seja, mais ou menos entre 900 e 800, até desembocar em 722, quando de fato aconteceu. Basicamente, o povo das 10 tribos do Reino do Norte, do Reino de Israel, elas já venham brigando desde a época dos juízes, do juiz Eli e do juiz Uzi, do sacerdote Uzi do Reino do Sul. Então houve um problema muito grave. Dentro dessa série eu acredito que eu vá pôr... eu vou ter que pôr porque nós vamos ter um vídeo sobre o samaritanismo, que é uma religião completamente avessa ao judaísmo, tá? Porque após essa ruptura, Samaria se tornou a capital oficial do reino, e o Monte Gerizim se tornou o ponto oficial de culto ao Deus invisível, tá? Então, por isso toda essa divisão, e basicamente os assírios, quando invadiram Israel, no caso o Reino do Norte, eles basicamente tinham um processo de desestruturação do reino sem destruir. Eles mesclavam os povos dominados, babilônios, os cutitas, os babilônios, qual que é o nome? Deixa eu procurar aqui. Os babilônios, os cutitas, os avitas, eu anotei em algum lugar aqui o nome dos povos que eles misturavam, porque tinham mais de um povo. Aqui eu não estou encontrando, mas para não perder, eu vou... Aqui, ó, Amate, Sefarvaim. Então eles misturavam, tá? Não entra assim, os nomes dos povos, eles não têm... Eu pesquisei, eu não vem ao caso, eu anotei em algum lugar que eu não estou encontrando, mas pra gente não perder tempo, basicamente eram os babilônios, era domínio assírio, os avitas, o povo de Ava, o povo de Hamat. Então todos esses povos dominados, eles eram misturados nos territórios, né? Eles deportavam constantemente. Então isso era a forma de enfraquecer a cultura de um país dominado. Por isso que o povo do norte se perdeu, por isso que os samaritanos, eles se uniram de uma forma tão forte. O povo, os poucos, né, eu vou tratar disso no vídeo do samaritanismo, mas essa religião ela é tão restrita que tem apenas 800 membros hoje, né, segundo dados de mais ou menos 5 anos atrás. Então é um povo muito restrito, que segue as tradições do Reino do Norte e vai até um certo ponto na Bíblia, mais ou menos ali até juiz Eli. Foi o que eu falei, começou a ruptura política, estrutural do reino espiritual a partir dali. Não foi algo da noite para o dia, foram ao longo de vários séculos de problemas internos entre eles, tá?
As táticas militares também extremamente organizadas faziam com que o povo conseguisse, os assírios, né, conseguisse dominar os povos de forma mais facilmente. Então, basicamente, esse era o povo assírio. Tanto é que Jonas, né, o profeta não queria pregar para os ninivitas, que é a capital do Império Assírio, justamente por causa dessa crueldade. Tá? Então, cabe até um vídeo futuramente do profeta Jonas, que é muito interessante a história dele, é um livro curto, um vídeo muito bom, tá? Após a divisão do Reino Unido de Israel em 931, né, com a morte de Salomão e Roboão assumindo o reino, eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, procura a série aí no canal, tudo isso se dissolveu, o reino como um todo se dissolveu, a capital de Samaria ficou no norte e Jerusalém no sul. E desde o início, uma das principais características, desde Jeroboão I, houve outro Jeroboão, tá? Eu não vou entrar em detalhe na genealogia dos 19 reis, tá? Eu vou fazer menção a alguns reis, porque o Reino do Norte, infelizmente, ele não tem a menção dos nomes dos reis, mas acaba que no livro das Crônicas dos Reis fala muito dos reis de Judá. Acredito que a compilação das crônicas, primeira e segunda crônicas, foi Esdras que fez, tá? Pode ter sido o juiz Samuel, como também possivelmente pode ter sido ele começou a compilação, né? Samuel começou e o Esdras terminou, mas tudo indica que foi Esdras que compilou por causa dos judaísmo, né? Dos judeus, e primeira e segunda reis que trata de uma forma mais global sobre todos os reis de Israel. E principal fonte de problema do Reino do Norte é a idolatria. O Sul também teve esse problema, mas no Reino do Norte todos os 19 reis foram ímpios, tá? Fazendo menção para Jeroboão I, Jeroboão II, a família, a dinastia de Acabe, né? Zinri, Onri e Acabe, tá? Um assassinando o outro, certo? Né? Muito bom, tranquilo, né? Tiveram outros reis também. Eu não vou fazer menção, como eu falei, porque nós não temos muitas informações profundas, mas a Bíblia sempre trata os 19 reis de Israel do Reino do Norte, que fique claro, o Reino do Norte, como problemas de idolatria. E também a questão, o que também favoreceu a idolatria foi o fato de ter isso no samaritanismo, no vídeo do samaritanismo eu vou tratar, mas eles colocaram Monte Gerizim como a escolha do lugar de adoração, tá? E temendo que o povo, Jeroboão I, temendo que o povo fosse para Jerusalém no templo de lá adorar o Deus invisível, ou no templo de Jerusalém, ou seja, em outro reino, Dan e Betel foram estabelecidos como cidades para culto de 2 bezerros de ouro que Jeroboão ergueu. Muita coisa errada, nossa, é triste demais. E essa menção é feita em 1 Reis, capítulo 12, versos 28 ao 30. E tudo isso levou os reis a pecarem, um seguido do outro. Tanto é que foram 200 anos só, entre 931 até mais ou menos 722, né? Foram 200, quase pouco mais de 200 anos de pura idolatria. Por isso que, infelizmente, toda essa prática, todo esse pecado, toda essa profanação do que é santo levou Israel, no caso as tribos do norte, a assumirem. Foi algo muito triste. Por isso que cabe esse vídeo, porque é triste você ver como essa nação se perdeu. Hoje é uma nação que se fortificou pós-Segunda Guerra Mundial, mas ficou quase 1000 anos sem uma hegemonia, sem uma identidade devido a tantos pecados. Tá? Profetas como Elias, Eliseu, Amós e Oséias pregavam arrependimento e fidelidade a Deus, mas apesar de todos esses profetas, os reis preferiram ignorar, suprimir todas essas vozes, e as consequências disso são constantes derrotas, perseguições, e eram reinos. Você vê na Galiléia de Jesus, no Reino do Norte, em Samaria, extrema pobreza. Tá? Os judeus, né, o judaísmo, o Reino do Sul era um reino muito próspero, muito forte, porque foi apoiado por decretos de reis da época. O lado samaritano, o lado do norte, ele acabou sendo esquecido. Após o exílio em 722, ele aparece em algumas poucas situações na Bíblia, como eu falei, a parábola do bom samaritano de Lucas, a parábola da mulher samaritana do poço. Então você tem poucas aparições e menções claras de que tudo que vem do norte não presta, tá? Tem no vídeo da outra série eu comento muito disso. As profecias de Amós, tem vídeo no canal, não vou entrar em detalhes, mas tem vídeo no canal sobre as profecias de Amós. As profecias de Oséias também, sobre a prostituição, eu não fiz vídeo, vou fazer um vídeo sobre o profeta Oséias, sobre os profetas do pré-exílio, do pós-exílio, do período exílio.
mas as profecias de Oséias, elas usam muito a questão do casamento, de como o Reino do Norte se prostituiu e se uniu à prostituição, pura e simplesmente por escolhas erradas. Em Oséias 11, capítulo 11, verso 5, está escrito assim, não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, porque recusaram voltar para mim. Então você já vê aí que as escolhas erradas do Reino do Norte precisam um profeta se casar e ter filhos com uma prostituta para claramente ficar claro é ótimo, mas para ficar exageradamente claro o quanto Israel estava pecando. Toda essa instabilidade era constante, assassinatos, usurpações de trono, e isso era comum, tá? A partir de 2 Reis, do capítulo 15, mostra muito isso, tá? Uma fraqueza interna tornou Israel vulnerável às crescentes potências regionais, especialmente a Assíria. A queda de Samaria foi o ápice dessa invasão, brutalidade, eficiência militar e expansão dominativa do reino assírio. Como eu falei, essas constantes deportações fizeram com que Israel acabasse. Começou a invasão em 734, mais ou menos 12 anos, começando por volta de 734 a 733 a.C., com Salmanaser V, e sitiou Samaria por 3 anos e terminou com Sargão II. Tá? Então começou essa perseguição, no caso foi o que eu falei, durou 12 anos, mais ou menos, foram 100 anos de problema, desembocando no sítio, né, no cerco da Síria ao redor de Samaria. Começou em 734 ou 733 e desembocando até 722. Começou com Salmanaser V, ele morreu, e Sargão II assumiu esse posto e ele dominou. E aí foi o que eu falei, foram várias deportações, misturas, essa mescla de sociedades, de nações dominadas, fez com que o povo do Reino do Norte acabasse se perdendo. No vídeo do Samaritano, se vocês assistirem a série da divisão das tribos de Israel, a divisão do reino, e após o vídeo do samaritanismo, foram juntando as peças, vocês vão ver que toda essa mescla fez com que as 10 tribos realmente perdidas sumissem. Por isso, várias profecias com relação às tribos de Israel, a volta das tribos de Israel. E após essas deportações, elas aconteceram, né? Essas deportações aconteceram para o rio Gozã, na Mesopotâmia, cidades da Média, como eu falei agora há pouco, onde hoje é o Irã, e pessoas também foram para a Babilônia, para Ava. Então você já via próximo ao rio Kuta e Ava, e essas áreas eram desabitadas, e Hamat, Sefarvaim são povos que também dominaram, e a semente de idolatria, como eu falei, de 1 Reis, capítulo 12, 26 ao 33, fala muito disso, e ferindo os 2 primeiros mandamentos, né, que é amar a Deus acima de todas as coisas e não forjar imagens semelhantes ao que tem no céu e na terra. Então é triste, né? Você tem essa dinastia em 1 Reis, capítulo 16, do 8 ao 28, 1 Reis, capítulo 16, 29 ao 33, capítulo 17, 21, 20 e 22. Tem outras referências, tá? As referências, eu vou falar agora sobre Zinri, Onri e Acabe, fazer as referências bíblicas, mas primeiramente eu quero dizer o quão triste é você olhar toda essa idolatria que o povo de Israel se meteu, o quanto que eles se afundaram, e o quanto o povo do sul também, apesar do templo, né, tá em Jerusalém, nada adiantou, nada afastava o povo do pecado, o povo gostava de pecar. Então é muito triste, e eu acho que o ápice do mal, da perpetuação do profano, foi com Zinri, Onri e Acabe. Acabe casou com a Jezabel, que era fenícia, de uma nação extremamente problemática. Todas essas referências, vamos lá. 1 Reis, capítulo 16, do 8 ao 28. 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 ao 33. Capítulo 17 e 21. Capítulo 17 inteiro de 1 Reis. Capítulo 21 de 1 Reis, versos 20 ao 22. 1 Reis 22, 34 ao 38 e 2 Reis, capítulo 1, versos 2 Reis, capítulo 1, verso 18, tá? Então essas são as referências dessa dinastia. É uma dinastia muito profunda porque teve Elias e Eliseu, né? Nessas aparições. Tiveram outros profetas, no caso, como eu falei, Amós e Osés, mas principalmente o Elias profetizando, matando os profetas de Baal. Então tudo isso
mostrava que Deus ele ainda queria resgatar o povo é que não queria ser resgatado. Isso é muito triste. Mas mesmo com todas essas profecias, todos esses profetas, você vê que no Reino do Sul, Isaías profetizou para Ezequias e ele acabou, de uma certa forma, errando. Manassés também presenciou as profecias de Isaías e mesmo assim nada foi feito. O Reino do Norte foi se afastando mais e mais de Deus, das alianças do povo com Deus, né? Então eles foram se afastando de Deus e se aproximando e se aliançando aos povos vizinhos, como o Egito, como a Fenícia. Você vê isso em 2 Reis capítulo 15, 29, e 2 Reis 17, do 3 ao 6. E tem uma passagem muito interessante que mostra o quanto a idolatria deles estava profunda. Está em 2 Reis, eu anotei aqui, peraí só um minutinho. Aqui, ó. Regiões, só um minutinho, antes de falar da passagem interessante, povos dominados pelos assírios que se misturaram ao reino do norte. Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim são povos dominados pelos assírios, e esses povos se mesclaram ao povo samaritano, ao povo do norte, tá? E a passagem que eu quero falar para vocês, ela é sobre o ataque de leões ao povo do reino do norte. A idolatria estava tão profunda, mas tão profunda, que em 2 Reis, capítulo 17, relata que após a queda do Reino do Norte, a idolatria estava tão profunda que os leões estavam atacando e os assírios tiveram que trazer sacerdotes do Reino do Norte para tentar fazer com que as pessoas adorassem o Deus da terra. Tem menções dos assírios se sentindo amedrontados e preocupados, e todo esse castigo, os problemas, essa confusão fez com que os assírios tentassem arrumar o problema, porque eles perceberam que o problema era a falta de zelo ao culto ao Deus invisível. Eles perceberam que tinha alguma coisa errada. Precisou os assírios, um povo mundano, um povo perdido, desviado, né? Povo que descendeu dos descendentes de Abraão lá de trás, né? Se afastaram de Deus, e mesmo um povo idólatra, eles perceberam que tinha alguma coisa errada. E só uma correção, eu vi aqui nas minhas anotações que as invasões preliminares do reino assírio ao reino do norte foram em 734 ou 33, com o rei Tiglat-Pileser III, que invadiu as regiões mais ao norte, Galiléia e Gileade. Depois o cerco e a queda começou com Salmanaser V e terminou com Sargão II. Esses foram os 3 pivôs principais desses 12 anos de cerco e conquista do Reino do Norte. Tá? Eu vou ajustando as informações porque eu não gosto de edição durante os vídeos. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo ir corrigindo e ajustando a informação. O vídeo está longo, até já peço perdão de antemão, porque são muitas informações. Não há muitas informações e vídeos no YouTube. Isso eu percebi sobre o exílio do norte. A Bíblia também não conta muito sobre isso, tá? Mas basicamente vale a pena comentar. Halah e Habor são regiões próximas ao rio Gozã, como eu falei, na Mesopotâmia, cidades da Média, no atual Irã, perto do rio Tigre, territórios a leste do rio Tigre. São os lugares para onde o povo foi levado, o que viria a ser a Pérsia. No futuro, outra coisa triste também, outro ponto triste a ser relatado é a assimilação e perda da cultura, tá? É isso que eu acho que vale a pena ser comentado, porque o problema político de Samaria, hoje não mais, né? Hoje Israel é uma nação totalmente unificada, né? Há alguns pontos do que hoje a Palestina eram maiores, ou seja, a região de Israel foi ocupada, a ONU fez com que Israel ocupasse o que antigamente era a Palestina e hoje é Israel, alguns pontos, mas território unificado de Israel voltou a ser. E essa perda de identidade fez com que as 10 tribos sumissem, tá? Alguns migraram para o sul, então acabaram que algumas tribos foram assimiladas por Judá e Benjamim nesse processo de invasão, então ainda permaneceram 200 anos, tá? Apesar da tentativa de continuar a linhagem, é muito, muito difícil ter continuado alguma coisa, porque após essa migração, essa diáspora, né, essa grande diáspora, as tribos
acabaram se perdendo. E embora a identidade tribal organizada possa ter desaparecido, é possível que linhagens ainda persistam. No Novo Testamento, por exemplo, ele faz menção de Ana, em Lucas 2, capítulo 2, verso 36, que é da tribo de Asser. Então o que acontece? Nessa migração, as pessoas, o que acontece? O povo de Israel se separou territorialmente após a morte de Salomão, mas as linhagens tribais e familiares persistiram ao longo dos séculos. Você vê aqui em menção no Novo Testamento, em Lucas capítulo 2, a profetisa Ana, que é de Asser, tá? A dispersão e preservação, essa ideia foi completamente perdida. Muitos estudiosos argumentam que elas foram dispersas, mas seus descendentes ainda estão presentes em comunidades judaicas. Ou seja, o judaísmo foi uma base para que o povo de Israel pudesse se relacionar. Apesar do nome judaísmo, que vem do termo judeu, da tribo de Judá e Benjamim, tem um vídeo aqui no canal explicando a questão do hebreu, do israelita, do semita. Então vale a pena assistir lá para vocês entenderem, mas essa termo perdida, ela é muito relativo, porque apesar do território ter se perdido ao longo do tempo, muitos migraram, muitos não seguiram as tradições de outros povos, então eles continuaram seguindo a Deus, então as tradições não foram totalmente perdidas, tá? Outro ponto importante, Judá se fortaleceu, paradoxalmente falando, ou seja, em contraposição à queda do Reino do Norte, fortaleceu muito o Reino do Sul, porque pessoas migraram, né? A tribo de Manassés era uma tribo muito grande, muitos migraram para Judá, isso fortaleceu espiritualmente e politicamente, e o legado das tribos ainda continua, você ainda vê, inclusive tem um cantor israelita que ele chama Gad, ou seja, fazendo clara referência à tribo de Gad. Então você vê que não foi bem perdido. Infelizmente a Bíblia não traz muitas informações a respeito do Reino do Norte, a questão de quem moldou toda a questão bíblica do Antigo Testamento foi Esdras. Boa parte das compilações de organização Esdras que fez o Esdras judeu de Judá. Então acabou que você vê traços mais fortes do judaísmo, os 2 livros das crônicas, mais informações dos reis do norte apenas em 1ª e 2ª Reis. Você vê alguma coisinha do que viria a ter um problema em 1ª e 2ª Samuel, já no juiz Eli. Então, em suma, o reino de Israel foi um evento o exílio assírio do reino do norte, ele foi algo muito grande, caracterizado pela brutalidade das táticas assírias, a dispersão forçada, essa mescla cultural, embora o destino exato das tribos permaneça um enigma, dessas 10 tribos perdidas. O evento teve um impacto muito grande nessa história, e o povo hebreu acabou se dispersando, essa diáspora, né? Essa primeira diáspora, se você for analisar bem, a diáspora babilônica, ela foi a segunda, porque o povo do norte, 200 anos antes, já estava sofrendo, e Judá não quis acordar para esse tipo de problema. Triste. Gostei muito de fazer esses 2 vídeos a respeito do contexto do exílio, do que aconteceu com a nação soberana de Israel, complementando a série da divisão dos tribos, a divisão do reino. Eu acho que foi muito interessante, espero ter ajudado, clareado um pouquinho essa questão que para mim era uma dúvida muito grande. Enquanto eu roteirizava e estava gravando, fui lendo, fui aprendendo um pouquinho, tá? Espero que todos nós tenhamos aprendido um pouquinho mais. Agradeço a atenção de todos até aqui. O vídeo ficou longo pra caramba, talvez é o maior vídeo do canal. Agradeço a atenção e tudo de bom. Deus abençoe a todos, que o Eterno Criador abençoe cada uma das pessoas que possam assistir esse vídeo. Muito obrigado, todo o coração.